Eu tive a oportunidade também de ver, assim, situações no dia a dia em que ele teve de interferir diretamente, assim, no grupo de pessoas que o auxiliam, né? Ele disse que, olha, aqui não tem regra nenhuma. É tudo um caos, vai ser um caos. A única regra é o primeiro e o segundo mandamento. Aquele dia foi muito marcante para mim, porque eu pude entender muita coisa do Olavo. Eu vejo que, primeiro, quem é Olavo de Carvalho é alguém que busca desesperadamente a salvação. Isso é um assunto muito sério na vida dele e que ele não negocia por nada nesse mundo. É ir à missa todo domingo, rezar o terço todas as noites antes de dormir. Segundo lugar, é alguém que fez história, que mudou o curso da história do Brasil e talvez nos próximos anos vai mudar em muitos outros países também. Em terceiro lugar, para mim, é alguém que me mostrou o que é o amor verdadeiro, o que é a fé em Jesus e o que é o perdão. Então, eu percebi que eu tinha muitas camadas de autoengano e muitas noções falsas desses conceitos, do que era realmente essas três coisas. Por mais que a gente aprenda sobre cultura, filosofia, vida intelectual, esses três aprendizados são coisas que para mim não tem preço, não tem valor. Assim, é demais. Tentei definir o Olavo algumas vezes e em um dos textos nos quais eu tentei definir o Olavo, eu usei a expressão rapex legomenon, que é uma expressão utilizada por linguistas para identificar fonemas, grafemas que eles não conseguem encontrar similar em nenhum lugar do mundo, ou seja, que eles ainda não cruzaram, ou seja, aquilo lá pode significar qualquer coisa. Cada pessoa enxergava no Olavo aquilo que ela conseguia enxergar. E é exatamente isso. Se o Rapex Legome não aparece numa frase, que talvez as outras palavras estejam decodificadas, aquilo pode significar uma série de coisas. E os detratores do Olavo costumam fazer muito isso. Para uns ele é um católico tradicionalista que quer trazer de volta a Idade Média. Aí depois você vai pegar aquelas pessoas que falam, não, na verdade o Olavo é contra o catolicismo, é contra o magistério sagrado da igreja. Acabava sendo essa espécie de símbolo no qual colavam todo tipo de rótulo, justamente porque ele era maior do que todas essas pessoas, maior do que o momento cultural que a gente vivia, certamente. É a pessoa que criou, de certa forma, o momento político, cultural que a gente vive hoje, a popularidade que ele alcançou, a influência que ele alcançou. E quando a gente fala de popularidade e influência, evidentemente são duas coisas distintas. De um lado você tem aquele alcance consciente nas pessoas, pessoas que sabem quem é o Olavo, sabem quais são as ideias dele e que trabalham a partir daquilo ali, reconhecem o trabalho dele. I am very grateful to him for writing a foreword to my last book. Olavo's foreword was like no foreword that I ever saw before. It was a philosophical essay in its own right. From start to finish, he said things that are profound, fascinating, and that I really had hardly ever heard before. It was all original. It was all deeply philosophical. He's not like the modern philosophers. He doesn't simply repeat things that other people have said. He has his own way of bringing philosophical ideas to expression. He's absolutely unique. One must realize that it is not his own idiosyncrasy. It is solidly based upon the great philosophical traditions of the past. It is universal. He's familiar with all the great, what some people have called the perennial philosophy. Well, he's a master of that. A Roxane conta a história que quando eles foram se mudar para os Estados Unidos, para Virgínia, né, um lugar que não tem muitas coisas, não é um estado grande nos Estados Unidos, assim, algo cheio de atrações, nem nada, né? Olavo, o que a gente vai fazer lá, né? Não tem nada lá. E o Olavo respondeu, mas onde eu estiver, alguma coisa vai acontecer. Era muito comum quando a gente ia sair para jantar e tal, almoçar e tal,
Ele sempre levava um livro, estava sempre com um livro, sempre lendo, mas nunca de uma forma pedante, né? Não é como se nós estivéssemos reunidos com ele e ele estivesse lendo e nos ignorando, de maneira nenhuma. Sempre que a conversa estava tendo uma interação, ele estava interagindo junto. Mas no momento que tinha um silêncio, você não detectava o que estava acontecendo, ele estava ali, dando uma recapitulada, lendo alguma coisa. Né? E ele fazia isso sem que a conversa ficasse pedante, sem que ele tivesse uma atitude de separação dos outros. Né? Essa postura que ele carrega de sempre ter esse universo à sua volta, não importa a situação que ele está, foi muito marcante para mim. Acho que isso pincelou assim, vários momentos em que eu estive com ele. Na última vez que eu estive com ele, né, lá nos Estados Unidos, isso foi na véspera dele ser internado. E ele estava muito bem. E a gente conversando ali, batendo papo, e começamos a lembrar do tempo do Throughout Speak, né? E nós começamos a dar gargalhadas, né? E aí eu lembrei de uma coisa. Mas sabe uma coisa que eu nunca te falei? Quando você entrava no ar, tocava lá a marcha, né? Do Elgar, né? E aí você dizia assim que nós rezamos para que nada de errado, nenhum pecado se cometa aqui, em nome de Nossa Senhora e do Padre Pio de Pietrelcina, né? Assim, mas ele falava aquilo muito rápido. E eu, quando comecei a ouvir o Throat Speak, eu nunca tinha ouvido falar em São Pio de Pietrelcina. E ele falava aquilo rápido, então eu dizia assim, mas puta que pariu, quem é este China que ele fala que eu não conheço? Que esse China tem a ver com Nossa Senhora, porra, né? E eu contei pra ele essa noite, mas assim ele quase caiu da cadeira, entendeu? Ele não parava de dar risada, e nós três ficamos lá até 2 da manhã, e nos borrando de dar risada, entendeu? Aí, assim, desgraçadamente, no dia seguinte, ele já acordou mal e tivemos que chamar a ambulância, né? E depois, quando ele voltou do hospital, teve uma noite maravilhosa. Ele já estava em casa há alguns dias e lá na casa estava a Roxane, a Leila, a Mariana, né, que é a secretária dele, e eu. Não tinha mais ninguém. E ele já tinha ido deitar e ele pediu para nos chamar, para a gente ir para o quarto deles, né? Bom, e você sabe como é que é? Você entrar no quarto de uma pessoa é você entrar, assim, na parte mais íntima dela. Então, para mim, aquilo já foi uma surpresa, né? E ele estava deitado na cama, né? Um abajur ligado, o quarto estava assim numa penumbra, ele ainda muito pálido, né? E Roxane estava deitada do lado dele, e nós sentamos ali em torno dele, na cama, né? Mas muito próximo dele, encostados nele mesmo. Ele virou e disse assim, olha, eu chamei vocês aqui porque eu queria dizer para vocês assim que não há nada melhor do que isso. Nada pode substituir isso de nós estarmos juntos aqui. Nada pode ser melhor do que ter isso. Do que ter um amigo, do que ter família. E aí ele ficou segurando a mão da gente, né? E emocionado. E claro, nós também, todos emocionados, né? E eu acho que o Olavo é o que todo grande gênio é, né? No fundo, ele tem a pureza de uma criança, entendeu? Quer dizer, você ter essa oportunidade, né, de ver um homem da estatura dele, estatura moral, intelectual, completamente fragilizado e assim aberto ao amor, né? Então, para mim, isso me marcou profundamente, né? Os dias em que ele voltou do hospital foram dias muito difíceis, porque ele não conseguia sequer conversar direito, ele ficava ali no sofá
Eu fiquei horas ali com ele dormindo no sofá, eu sentado na poltrona, vendo aquele homem que, assim, que era um monumento, né? Ali completamente entregue, né? Completamente destruído, né? Deitado naquele sofá, dormindo e sem forças, né, para reagir, tomando um monte de medicamentos, né? Mais do que ter sido aluno dele, do que ter sido amigo, poder conviver com o verdadeiro Olavo, né, e ver ele nessa dimensão dramática mesmo, né, da vida dele. Isso também faz com que a gente aprenda muito, sabe? Quer dizer, você se emociona, mas você vê que nós não somos absolutamente nada, quer dizer. E a gente precisa estar preparado para isso, porque a nossa hora vai chegar, entendeu? E quando ela chegar, nós precisamos ter essa dignidade que ele teve, né? De saber que, assim, o amor está acima de tudo e que isso é o que importa. O Olavo de Carvalho é o exemplo perfeito de uma vida com sentido, de uma vida que possui sentido. O sentido nunca se realiza dentro de nós. Você sempre busca o sentido em algo que está além de você. Não pode ser uma mera realização individual o seu sentido não pode ficar preso em si mesmo. Ele precisa se realizar nos outros. E o Olavo fez do amor à verdade o sentido da sua vida. Por isso que ele causa tanta revolta, porque em pessoas que basearam toda a sua existência na mentira, no fingimento e na enganação, é lógico que o Olavo vai provocar reações agressivas ou até mesmo desesperadas. Olavo foi o homem que realizou o sentido da própria vida. E ao fazer isso, ele revelou a falta de sentido da vida de muita gente, inclusive da minha. O Jung dizia, no final da vida, ele disse: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. O Olavo jamais diria isso. O Olavo diria: a minha vida é a história de uma consciência que se realizou. Uma consciência que se realizou, se unificou e sempre caminhou ao lado da unidade do conhecimento. Me lembro que eu estava fazendo a barba, de repente eu olhei no espelho e percebi, bom, eu já sei quase tudo a meu respeito, portanto eu não sou mais assunto. Agora eu estou livre para pensar em outras coisas, pensar em coisas objetivas. Quer dizer que todos os problemas que atormentaram você sobre a sua identidade, o que você quer realmente da vida, então, tudo isso vai para o passado. Quer dizer, você
Inclusive, eu tenho um amigo que era um gênio da psicologia clínica, e ele escreveu um manualzinho para os pacientes dele, e ele dá uma série de passos, que o último é o seguinte: então você vai se esquecer, e quando você se esquecer, você estará curado. Né? Eu acho que foi isso o que aconteceu comigo. Eu não era mais problema para mim mesmo, tá entendendo? Então eu falei, bom, vou começar a pensar em coisas do mundo real, né? E claro que eu não vou parar de pensar em mim mesmo, mas de uma outra maneira. Quer dizer, eu já não sou mais o problema. Eu acho que toda a filosofia moderna padece disso aí. De Descartes em diante, o eu virou tudo, né? Quer dizer, até imagina, quando chega no Kant, ele diz que tudo que nós conhecemos não passa de projeção das nossas formas a priori sobre o mundo externo, né? O mundo só nos dá estímulos caóticos e nós é que ordenamos tudo. E eu acho que nesse dia eu percebi, falei, eu não estou aqui ordenando nada, ao contrário. Quando eu acordo de manhã, eu estou no mesmo lugar que eu estava ontem. E isto me ajuda a botar ordem na minha cabeça. Quer dizer, em vez da minha cabeça ordenar o mundo, é o mundo que está me ordenando, né? Isso foi decisivo para mim. Então aí parti para, vamos dizer, o realismo extremo. Eu acho que assim, o universo físico, ele estrutura a nossa mente, né? Tudo que nós sabemos, né, são formas que foram impregnadas em nós desde o nascimento. Talvez se impregnaram no nosso cérebro, mas que com certeza vêm de fora. Eu comecei a recordar fatos da minha infância. Quando eu era pequeno, eu tinha uma coleção de 8 tartarugas. E eu punha as tartarugas para nadar no tanque. E eu tinha miopia num olho e hipermetropia no outro. De maneira que eu via tudo diferente. Via com o olho de um jeito, com o olho do outro jeito, né? Daí surge, evidentemente, a pergunta filosófica. Como que o mundo real é mesmo, apesar das minhas ilusões, né? E eu me lembro do que dizia o filósofo francês Fontenelle: para ser filósofo é preciso ter um bom cérebro e maus olhos. Então, eu levantei esta pergunta e eu notei o seguinte: de fato, eu olhando as tartarugas com o olho direito é de um jeito, com o olho esquerdo é do outro jeito, mas elas sempre vão para a mesma direção. Então, esta coisa das direções do espaço, eu falei, peraí, essa é a estrutura objetiva, real, externa, na qual nós estamos, e que nos orienta em tudo. Se você não sabe o que é direita, esquerda, em cima, embaixo, para frente, para trás, você não sabe nada. E isso não é possível que esteja no nosso cérebro, porque nós estamos fisicamente incluídos nisso aí. Você está entendendo? Quando você vai para frente, não é o seu cérebro que está imaginando isso, você está indo fisicamente. Então, eu aproveitei então a experiência de infância para formular essa minha nova visão, assim, radicalmente realista. Não tem nada de subjetivista. Ele me tratou muito normalmente, entendeu? Tem muita gente que acha que ele tem uma técnica, né, de como ser pai, não sei, uma técnica muito metódica, assim, mas não é isso. Ele sempre me tratou, não só com respeito, mas ele sempre foi uma pessoa muito positiva. Ele não era o tipo de pai que falava não. Ele não gostava de falar não. A única coisa que ele falava não era com drogas. Ele não queria que eu usasse drogas. Tirando isso, ele deixava... Nossa, eu às vezes saía de casa, eu ficava uma semana fora de casa. E meu pai
deixava, falava, ele tá lá brincando, não sei o quê. Às vezes minha mãe ligava, você tá vivo ainda? Eu falava, tô aqui com os meus amigos. Então, eles eram muito, muito sossegados. O meu pai sempre deixou a gente muito livre, desde criança, assim. Ele deixava a gente fazer o que a gente queria. Aí era engraçado até, porque quando eu pedia pra minha mãe pra fazer alguma coisa, ela falava, não, então eu vou pedir pro meu pai, que meu pai deixa. A gente tinha ele como uma referência, assim, qualquer coisa que a gente precisasse, a gente ia lá e pedia pra ele. Ele nunca foi de se intrometer muito. Não ficava me mandando estudar. Ele deixava a gente completamente livre. Tem que ir pra escola. Não, ele sempre deixou a gente bem livre pra gente fazer o que a gente queria. E a gente sempre teve muito essa noção de que ele tava lá pra proteger a gente. Assim, qualquer coisa que a gente precisasse era só bater ali no escritório que ele resolvia todos os problemas. A bagunça que eu fazia quando eu era criança era de outro mundo. E ele deixava eu fazer. Ele falou, não, deixa o moleque fazer a bagunça. A bagunça não é um mal, né? Não é um pecado. Ele falou, deixa o moleque fazer a bagunça dele, ele tá explorando. Mas isso é inconveniente. Tenho 5 filhos em casa. Tem várias vezes que eu sinto que eu preciso segurar eles um pouco, simplesmente para minha conveniência. E essa é uma coisa que nunca passou pela cabeça do meu pai. É difícil eu conseguir manter isso na minha cabeça o tempo todo. Mas é o que eu tento fazer, porque é o que meu pai fez por mim. Eu acho que o fator que mais se destaca é o permanente bom humor dele. E ao contrário da maior parte dos pais, não era um pai chato. É o oposto da imagem estereotípica de pai severo. Ele não era pai amigo, estava lá nas nossas brincadeiras, também não é assim. Era sempre uma presença de alegria sutil. O fato de ele estar saber que ele está no cenário, só deixava as coisas mais gostosas. Você tinha que prestar atenção nele para saber o que ele realmente desaprovava. Não, o que ele não gosta que faça. A maior parte das coisas que as crianças fazem, que os pais reclamam, a gente fazia, meu pai não estava nem aí. Ele ria. Enquanto ele estava fora, a gente ia na biblioteca dele, pegava todos os livros, espalhava no chão da sala, abria, encostava os móveis da sala nos cantos assim, e abria e fazia um labirinto de pilhas de livros para os gatos. E no meio do labirinto a gente colocava um pedaço de presunto, alguma coisa, certo? Às vezes esfregava o presunto no chão, em alguns lugares do labirinto para o gato ir sentindo, e botava 2 ou 3 gatos para ver quem chegava primeiro, ficava apostando qual era o gato que achava o presunto primeiro. E aí meu pai chegava em casa e estava todos os livros ali, e ele viu o labirinto dele, ria e falava, agora vocês põem os livros lá no escritório de volta, mas não põem na estante. E daí ele ia e punha na ordem de volta, um por um. Às vezes gastava ali 1 hora colocando aquilo em ordem de novo. E não tinha uma sombra de vocês estão me dando um trabalho, vocês são uma chateação. Quer dizer, é uma chateação, evidentemente. Todo mês você tem que reorganizar centenas de livros. É evidentemente uma chateação, mas não tinha nenhuma sombra disso. De maneira que quando ele ficava desagradado com alguma coisa, a gente tendia a acreditar que era uma coisa séria ou importante. Eu não posso ser assim. O pai vai ficar bravo e ele não sei. Não era isso. Você sentia que era algo que era indevido, que era impróprio, que era fundamentalmente errado. Eu gostava muito do meu pai, cara. Eu gostava muito dele. Muito mesmo. Apesar de não ter vivido tanto tempo com ele, eu sempre gostei muito do meu pai. Buscava imitar ele em muitas coisas, no jeito, na forma de fumar, né? Às vezes no jeito de andar, né? Em trejeitos, em coisas assim, a gente imitava ele, né? Eu nunca vi meu pai como professor, eu nunca vi meu pai como filósofo, eu nunca vi meu pai como escritor, não. É meu pai escrevendo, é meu pai dando aula. Todas essas outras coisas eu via, é meu pai fazendo, uma ação, não o que ele era. Essa é a minha percepção que eu tinha dele. Eu sempre via ele como meu pai, pai dos meus irmãos. Eu tenho que honrar meu pai. Além de amar meu pai, eu tenho que honrar meu pai. Seja ele sendo professor, seja ele vendo um filme, seja ele rindo, contando piada. Eu achava hilário que às vezes a gente chegava com umas pérolas, né? Eu lembro quando saiu aquele filme Fim dos Dias, né? Com o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger vai lá com os trabucos pra matar o anticristo. Ele falou, não tem que pôr uma coisa dessa, não sei o quê. Né? E aí ele começou a rir porque a gente botou um apelido. Agora, essa coisa de apelido, isso aí é de família inteira.
né? E a gente botou apelido no Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, aí que ele desmontava de dar risada, né? Então sempre foi muito piadista, sempre gostou de dar muita risada, e botar meia podre atrás de circulador de ar no meio de aula. Era meia que eu e o Thales ficamos usando uma semana num tênis, dormindo, de ter jogando água na meia, o pé saía branco, né, com aquela pele morta, tão horrível. Colocamos as meias estrategicamente atrás dos circuladores de ar. Então, quando ligou o circulador, vinha aquele cheiro de carniça na sala, né? E ele, que merda, que cheiro horrível, não sei o que, todo mundo na sala de aula, devia ter, sei lá, tipo 50 pessoas na sala de aula. E aí ele começa a perceber que no andar de cima tem umas risadinhas e os passinhos, os caras cascando o bico lá em cima. Né? Puta, esses moleques aprontaram alguma. Vem cá vocês aqui tirar essas meias fedorentas daqui, né? De desceu rindo e ele chorando de rir, assim, às vezes tentando conter um pouco na compostura do professor, mas não teve jeito, cara. Ele não aguentou, deu risada. Falei, pô, mas que ideia, quanto tempo vocês ficaram usando essas meias? Aí quando ele viu todo o planejamento da estratégia, ele falou, pô, vocês são gênios do crime. No final da década de 90, ele teve um debate que ele ia participar com aquele intelectual, o tal de Jacob Gurender, eu acho que é o nome dele. E ele falou, vamos lá, filho, pode dar quebra-pau? Eu falei, beleza, vamos lá, é nóis. Na época eu tava mais jovem, cheio de energia, eu falei, vamos lá. Se der porrada, vamos lá. Aí foi eu e o Bu. Esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. Olha o livro do cara que mostrou, é um tijolo gigantesco. Eu tenho que ler isso aqui até amanhã para poder debater com o cara. Então meu pai era assim. E ele catava e ele lia tudo aquilo para ir debater com o cara. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que consegue fazer isso daí. Não existe intelectual brasileiro assim. Intelectual brasileiro é tudo calminho, né? Não vamos respeitar o absurdo do outro, né? E eu acho que não. Eu acho que essa parte nele eu gosto muito. E eu gosto de ter herdado isso. A imagem que eu herdei da infância é o quanto é normal, absolutamente normal para o ser humano se... Não, você tem uma pergunta na sua cabeça. Você vai e estuda, e reflete, e pensa, e gasta quanto tempo você quiser da sua vida para responder aquela pergunta só porque você quer saber. Isso para mim foi o padrão normal por causa do meu pai. Nas outras casas não era assim. Muitas das qualidades que você imaginava que seu pai tinha na infância, de repente você vê que ele tem mesmo aquelas qualidades. Naturalmente é aquele negócio, o seu convívio doméstico é o seu padrão espontâneo de humanidade. É como você pensa que as pessoas são, os seres humanos são. O que eu percebia, tanto no meu pai quanto na minha mãe, é um tipo de consistência, de densidade humana que eles tinham e que as outras pessoas em torno não tinham, no ambiente social em torno não tinham. A vida na minha casa é melhor, ela é muito melhor porque ela é definida pelas pessoas e não pelas circunstâncias. E essa questão era muito importante para eles. Quer dizer, toda vez que eu ouvia eles conversando, era justamente sobre isso aqui. O que é a vida humana, o que é a existência humana, o que é ser uma boa pessoa, o que é ser uma má pessoa. E que essas eram questões e assuntos reais e importantes ali. Certo? E eu nunca vi conversas desse tipo em outras casas, né, na infância e na adolescência. Eu nunca vi. Ele nunca cobrou nada de mim. Nunca. Eu sempre tive a impressão que o que ele queria de mim é que eu fosse uma pessoa boa. Não só uma pessoa boa, mas uma criança feliz. Eu acho que criança feliz vira uma pessoa boa. Que eu confiasse no meu círculo. Na época era o meu pai, minha mãe, minha família. Eu confiando neles, isso me deu uma confiança que eu não tinha essas inseguranças que os meus amigos tinham. Que até minha mulher tinha numa época, mas todo mundo que eu conhecia tinha algum problema que simplesmente eu não tinha. E eu só posso imaginar que isso veio do meu pai. Eu sempre me achei muito engraçado, porque ele ria de tudo que eu fazia. Ele era uma pessoa muito positiva. Ele não gostava de parar o meu desenvolvimento pessoal. Entendeu? Ele não queria me moldar. Ele queria deixar eu virar a pessoa que Deus quis que eu fosse mesmo. Né?
a Leila quer falar. Ô, bonequinha. Ei. É a melhor pessoa que eu já conheci. Não é por ser meu pai que eu tô falando, mas ele é demais, assim. A gente sempre falava, a maior qualidade dele é a generosidade e o maior defeito é a generosidade. A gente sempre brincava falando isso. Ele trata as pessoas, todo mundo, como se fosse família. Quem ele nunca viu na vida vira família, sabe? Ele sempre foi assim. Ele sempre foi um pai amoroso, um pai que ele nunca... Assim, eu nunca vi o Olavo oprimir os filhos de nenhum modo, porque ele tem uma personalidade muito forte e ele tem já uma autoridade. Então, o ambiente todo, ele sempre foi vivenciado aqui na nossa família. A gente, mais ou menos, não precisava ter assim, uma regra explícita, mas a gente sempre sabia. Os filhos sempre sabiam que até onde eles podiam ir, mesmo quando eram criancinhas. O não dele, as pessoas até estranhavam. Quando eles estavam fazendo alguma conveniência, ele falava não, mas a obediência era instantânea. Aí as pessoas comentavam, consegue, né? Porque é difícil, às vezes, uma criança obedecer. Às vezes a criança teima, faz birra e tal. Quando ele falava não, o não era inegociável, mas não era muito... O segredo é o seguinte, ele não dizia muitas vezes não, só para determinadas coisas sérias. Ou porque estava sendo um risco para eles, iam se machucar e tal. Ou o trabalho deles estava atrapalhando o trabalho também. Ele falava, ó, agora não. Então era não tinha choro e tal. Com ele era sim, sim, não, não. Ele me ensinou a não ligar para coisas pequenas. Não levar certas coisas muito a sério. E a me focalizar no que é importante. Se não fosse meu pai, eu acho que ele não ia estar casado hoje, ele não ia ter 5 filhos. Teve até uma aula que ele deu recentemente, que ele falou que o homem hoje em dia se preocupa muito com segurança. E ele falou que isso não é bom. Você tem que se preocupar com segurança do que a gente está vendo aqui, né? É uma visão muito pequena do que vai vir depois. Então, o nosso foco tem que ser o que vem depois, né? Por causa disso, eu não tenho muito dinheiro. Eu e minha mulher, a gente se vira, mas eu não fico preocupado com o tanto de filho que eu tenho, né? Eu tenho 5 filhos agora, né? Mas eles se viram, né? A gente vai se virar. Isso não é uma coisa que é prioridade para mim, né? Do que vai acontecer aqui. É o que acontece depois que é o importante. Eu acho que o que ele mais quer é descobrir o que Deus quer dele e ele quer fazer isso. É o que ele quer. Ele quer descobrir exatamente o porquê ele está aqui e ele quer fazer isso para Deus. Olha o que ela faz. É só um tiquinho, um pedacinho. Aquela que parece um passarinho. Ela é o maior exemplo de esposa pra mim. Eu lembro que até a sogra do meu irmão falava pra minha cunhada que ela tinha que seguir a minha mãe como exemplo de esposa. Ela podia estar fazendo qualquer coisa, se ele chamasse ela parava tudo pra ir atender ele. Eu até brincava, eu falava que os dois eram chiclete, que eles eram super grudados, né?
eu estava em São Paulo andando no Bexiga. Naquele tempo era um bairro onde tinha umas cantinas muito simpáticas, onde ia lá depois de ir ao cinema, ia jantar, às vezes ficava até altas horas. Não tinha prazo para fechar, já aconteceu de a gente amanhecer conversando ali. E aí eu saí com um amigo meu da cantina, a gente estava indo embora, e ele fez oi, passou por um conhecido e deu um oi. Esse conhecido era o Olavo. E é uma história muito interessante até, porque tem algumas coincidências. Através do Olavo, obviamente, fiquei conhecendo, sim, zilhões de autores. Alguns eu lia, outros não. Depois eu vim a saber que ele era, assim, um grande admirador do José Geraldo Vieira, que tem um livro chamado A Ladeira da Memória. E naquele dia eu passei pela Ladeira da Memória, caminhando com esse amigo. Foi uma coisa assim que depois se tornou marcante. Alguns amigos vieram falar, não, você precisa contar essa história, porque é uma coincidência interessante, né? Eu tinha uma amiga, tenho até hoje, ela é minha amiga até hoje. A gente se conheceu na faculdade. E a faculdade, naquela época, já era uma usina de produção de idiotas, né? Então, a gente tentava escapar um pouco desse espectro. De repente, ela frequentava muito a minha casa. Eu percebia que ela estava mudando para melhor, mas eu não sabia identificar o que estava acontecendo. A Henriette estava ficando tão interessante, uma pessoa mais bonita, mais luminosa. E eu perguntei para ela, o que está acontecendo com você, né? O que houve, né? Ela chegou e falou assim, porque amanhã eu não posso fazer isso mais aquilo, porque eu vou ter que acordar cedo, porque eu vou na missa. Aí eu falei, você vai a algum casamento, algum batizado? Porque naquele tempo a gente nasceu católico, mas não era mais praticante, né? Perguntei o que aconteceu. Ela, não aconteceu nada. E o papo vai, papo vem. Ela estava estudando com o Olavo. Aí eu falei, eu também quero, né? E aí eu comecei a estudar com o Olavo. Isso foi em 1982. Os alunos, logo no primeiro dia, já sentem uma familiaridade com ele. Ele faz questão de acolher, ele é muito acolhedor, né? E aí eu me senti muito acolhida lá, não só por ele, como pelos outros alunos dele, e até porque a minha melhor amiga era aluna também, então eu me senti em casa quando eu comecei a estudar com ele. Desde que eu vi o Olavo pela primeira vez, a impressão que eu tinha é que eu já o conhecia antes, houve assim uma afinidade muito grande. Então, pensa numa pessoa que, quando você conhece, você tem aquela afinidade. Você fala, parece que eu já conhecia essa pessoa. É algo muito familiar, o jeito de falar, o modo de me tratar. Irmão, pai, amigo, era assim, tudo misturado. Era algo assim, além da simpatia. Só que a gente não foi assim, eu conheci, já comecei a namorar. Não, entre o nosso casamento e a primeira vez que eu vi o Olavo, aconteceu bastante coisa, mas eu percebia sempre ele tem uma coerência nas atitudes dele. Ele, assim, a hierarquia de princípios e de valores dele é tão espontânea que você até não tem tanta dificuldade de captar. Você percebe que ele tem tudo muito bem consolidado na personalidade dele. Ela é a alegria da minha vida. A gente passa o dia inteiro rindo, eu e ela, né? Nossa vida é muito divertida, sem dúvida. E ela é um docinho de gente, né? Não se pode negar, todo mundo sabe disso aí. Eu amo você, Hugo. E eu amo você, Olavo. Na minha vida, ela é, assim, é a peça principal, obviamente. Quer dizer, você sabe o que quer dizer amor sem fim? É isso. Né? É amor sem fim, sobretudo pensando no sentido de Santo Tomás de Aquino. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Né? Eu não me conformo que ela viva somente esta vida, eu quero encontrá-la na eternidade.
sentimos sua perda e passamos um ano inteiro sem a companhia do professor. Mas de um modo estranho, a lembrança frequente de tudo que ele fez e tudo que ele disse, e de cada página que escreveu, isso não passou. Cada acontecimento histórico, cada mudança cultural, cada dificuldade pessoal sempre nos lembra do trecho de um livro, de um vídeo antigo, de uma aula qualquer. O trabalho intelectual de Olavo representa o verdadeiro estopim de um processo de transformação histórica e cultural que não tem volta. E a oportunidade que eu mencionei lá no início do filme tem muito a ver com tudo isso. Milhares de alunos pelo mundo todo são testemunhos da profunda conversão interior que suas aulas e textos são capazes de proporcionar. A obra de Olavo expulsa das almas de seus alunos uma série de inclinações banais e autorreferentes e permite que aqueles que o escutam se tornem mais fortes, mais inteligentes, que estejam preparados para lidar com o caos que nos rodeia diariamente. Seus verdadeiros alunos estão prontos para encarar qualquer coisa que esteja por vir. Nos próximos segundos, você será apresentado a uma oportunidade única, um pedido claro do próprio professor Olavo. Este não é um convite qualquer, é uma recomendação amorosa de alguém que se importou verdadeiramente durante toda a sua vida. Esse é o legado que ele nos deixou. E aprofundar nos estudos, levar tudo isso adiante, é uma missão que ele delegou a cada um de nós. Segundo o próprio Olavo, aqui começa a sua introdução geral aos estudos superiores, o seu caminho pessoal de ascese espiritual no único curso de filosofia que pode ajudar você a praticar a filosofia de fato, em vez de apenas repetir o que outras pessoas disseram a respeito dela. Para comemorar a estreia do filme Olavo Tem Razão, em parceria com o Seminário de Filosofia, preparamos um pacote especial de acesso estendido aos melhores cursos do professor Olavo de Carvalho, para iniciar uma vida séria de estudos e conquistar o domínio da própria personalidade, em busca da verdade e da orientação para saber como agir em meio ao caos cultural que nos cerca. Em primeiro lugar, você receberá acesso às quase 600 aulas do COF, o curso online de filosofia, que formam um verdadeiro mapa orientado à ampliação do horizonte de consciência de cada aluno. Olavo estruturou um ambiente no qual, durante 13 anos, tratou dos assuntos mais perenes e valiosos da verdadeira filosofia, como numa verdadeira ágora. Afinal, como disse o próprio professor, só se aprende filosofia quando se tem contato com um filósofo vivo, filosofando na sua frente. Além do COF, você também receberá acesso aos 5 mais assistidos cursos do Seminário de Filosofia, para quem quer começar uma vida séria de estudos, mesmo que não tenha nenhum conhecimento prévio ou predisposição natural à vida intelectual. São eles: Princípios e Métodos da Autoeducação. Nessas aulas é possível fundamentar a base de construção de uma vida intelectual verdadeira e bem direcionada. Neste curso, Olavo apresenta uma série de princípios e técnicas necessárias ao desenvolvimento da inteligência e à formação da personalidade de um autodidata. Como tornar-se um leitor inteligente. Aqui você vai encontrar uma série de direcionamentos destinados a tornar a sua habilidade de leitura mais rentável. Olavo te ensinará a tirar proveito não apenas do texto que está em suas mãos, mas também do ato de ler em si, de modo que o seu estudo se torne cada vez mais consciente e menos automático. Introdução ao método filosófico. Todos os grandes filósofos do passado praticaram um determinado conjunto de técnicas e muitos se referiram a elas em suas obras, mas nenhum se ocupou em fazer delas uma exposição abrangente e sistemática. Fornecer um resumo dessa exposição
abrindo para os estudos de filosofia uma porta antiquíssima que a maioria dos professores de filosofia ignora por completo. É o objetivo deste curso. Guerra Cultural, Histórias e Estratégias. Um curso para quem deseja compreender claramente a natureza, as estratégias e o modus operandi da guerra cultural. Uma modalidade de ação histórico-política altamente complexa e perigosa, que nos afeta profundamente nos dias atuais. Educação pelos clássicos. O programa de estudo dos clássicos para você absorver o melhor da grande literatura, se preparar para uma leitura eficaz e adquirir cultura, imaginação e inteligência. Sob a orientação de Silvio Grimaldo, Flávio Morgenstern, Rodrigo Gurgel, Paulo Breguet. Estes cursos são absolutamente indispensáveis se você tem vontade de alcançar uma vida intelectual séria e comprometida. São aulas que tratam de temas urgentes ao nosso contexto de hoje. Como o próprio Olavo nos ensina, relembramos aqui que a mudança do curso histórico do Brasil, que todos queremos ver, não é um movimento externo, político e midiático. Ela é cultural e começa por mim, começa por você. Acontece em mim, acontece em você.